Pessoal, voltamos. O pessoal estava falando aqui que vocês acessaram tanto que até caiu a live. Brincadeira, gente. A gente teve uma queda de energia, mas retornamos aqui com a parte 2. E continuando, né, eu estava falando sobre a questão de quando procurar, né, um profissional ali para dificuldade de aprendizagem. A gente estava falando sobre as crianças que têm a mesma idade ali na sala de aula, né, das sinalizações que os professores trazem, os coordenadores, equipe escolar. E a gente vai dar continuidade nas perguntas. Vou passar para a Júlia, ela tem outras perguntas que o pessoal trouxe. Gente, a gente vai abrir a caixinha, né, de perguntas que a Laís abriu, né, no Instagram. E eu vou ler aqui e a gente vai respondendo juntas. Qual é a diferença entre a psicóloga e a psicopedagoga? Essa eu acho que é pra mim pra ler, né? É muito comum, né? Igual a Laís disse, né, é muito comum essa. Eu sempre falo que a psicóloga, ela trabalha com o comportamento e as emoções, né? Então, assim, a gente sempre trabalha nesses dois viés, né? Então, sempre ela vai trabalhar numa tríade, né? Então, a gente sempre trabalha com pensamentos, comportamentos e pensamentos. Então, assim, a gente sempre trabalha nessa tríade, na TCC. Então, quando a criança chega com alguma questão emocional ou comportamental, é onde a psicóloga vai auxiliar ali, né? Onde ela vai começar a trabalhar para a gente avaliar, né? Intervir nas questões. Agora, a diferença entre a psicopedagoga, quer falar, Lê, sobre a psicopedagogia? Sim, na psicopedagogia, nós avaliamos habilidades cognitivas, pedagógicas, executivas, mas a gente foca mais na questão da aprendizagem mesmo em si, né? A questão da aprendizagem. A parte prática, o registro, a atenção, né? Um público muito comum que eu atendo hoje no consultório particular. A questão do TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que traz aí algumas demandas comportamentais, no caso, né, seria com a psicologia, mas traz também outras questões como organização do tempo, planejamento, a questão da atenção em si, né? Também a gente avalia, trabalha com questões psicomotoras, né? A questão ali da motricidade fina, coordenação motora, a gente traz estratégias para avaliar e intervir com crianças que têm alguma dificuldade ali nesse sentido, né? Na escrita, na leitura, na alfabetização, nos preditores para alfabetização, né? Na questão até da avaliação diagnóstica no sentido de possíveis suspeitas de algum transtorno ali, né? Do neurodesenvolvimento. Então, entra um pouco também na parte ali da equipe multidisciplinar, né, para fazer uma avaliação, para investigar ali os sintomas por meio de escalas, de instrumentos padronizados. Então, a gente tem um trabalho amplo, né, mais focado na aprendizagem, no desenvolvimento da criança, mas com foco nos atrasos na aprendizagem mesmo. E se houverem prejuízos nesse sentido, que não estão dentro da alçada desse nosso olhar, na parte cognitiva, pedagógica, a gente sempre encaminha, né, para psicóloga, para fono, para terapeuta ocupacional ou para outro profissional que se faça necessário, né? E, inclusive, o trabalho do psicopedagogo é um trabalho que também anda muito junto com a questão do médico neurologista, né, do psiquiatra infantil. Muitas vezes eles chegam, né, as crianças chegam no consultório por meio de encaminhamentos, né, solicitando avaliação. E o caminho contrário, ele também acontece, porque às vezes a criança nunca passou por um médico, né, mas ela chega para uma avaliação porque a família, a escola suspeita de algo ali. Então, a gente faz a avaliação e encaminha essa criança para uma consulta com o neurologista, com o psiquiatra infantil. Então, como vocês podem perceber, esse caminho, essa trilha, ela é muito individual, né? Então, claro, né, a gente realiza encaminhamento da psicopedagogia para a psicologia, mas também da psicologia para a psicopedagogia, né? Então, tudo depende de cada caso, de cada demanda e como ela vai se apresentando ali. Ótimo. Criança tímida, que não fala com outras pessoas, psicóloga ou fono? Quer falar? Mais um pouquinho? Eu acho que é os dois, né? Tanto a criança que ela é tímida, ela não fala,
Por que ela não fala? Será que ela tem trocas ali na fala? Será que ela tá com uma dificuldade de articulação? Será que ela tem uma gagueira? Será que ela tá com alguma dificuldade ali na fala dela? Os amigos, né, trazem essa questão de zoar, que amiguinhos, né, querendo ou não, na escola, eles zoam. Muitas crianças lá na clínica, a maioria, né, tem receio de falar. A mãe fala que eles, né, recebem essas zoeiras na escola, eles ficam com medo, às vezes começa a falar, se você pergunta de novo, eu não entendi o que você falou, repete, por favor. Eles já não querem falar, eles ficam nervosos, eles ficam estressados. Acaba gerando essa timidez, porque eles ficam com medo de falar errado, com medo de serem corrigidos, com medo de pedir que, repete o que você falou. Eles ficam nervosos. Então, assim, a gente precisa avaliar por que ele tá com esse medo, o que tá acontecendo na fala. É uma troca, é uma omissão, é uma substituição, é uma gagueira, é uma dificuldade de pensar, e ele sabe o que ele quer falar, mas não sabe como articular aquela palavra. E é essa dificuldade que está gerando o quê? Essas questões emocionais, uma timidez, o medo para falar, o medo de errar, o medo de ser corrigido. Então, assim, eu acho que não é só a fono e não é só a psicóloga. É os dois, é essencial nesse caso os dois. Porque às vezes eu vou trabalhar a troca, eu vou trabalhar a questão da fala, mas o emocional dele tá afetado ali. Ele vai continuar com medo pra falar. E aí vai entrar a psicóloga pra estar falando agora e direcionando esse assunto aí pra parte psicológica. Eu acho que entra naquela questão que a gente trouxe muito sobre a avaliação, né? Porque, assim, a avaliação, ela é muito importante que a gente faça uma avaliação muito precisa. Porque é ali que a gente vai ver se a criança tem um bloqueio emocional, né? Se a criança ela tem uma ansiedade, se ela tem uma baixa autoestima, se ela tem uma timidez, né? Então, assim, porque a gente tá falando sobre a questão da timidez mesmo, mas o que tem por trás dessa timidez? Tem um medo excessivo, né? Tem um medo do julgamento, né? Pode existir um bloqueio emocional ali muito grande, onde a criança realmente precisa de técnicas, precisa realmente, por exemplo, de uma exposição gradual, né? Assim, trabalhar habilidades sociais, por exemplo, né? Então, assim, da parte da psicologia, como que a gente faz uma avaliação, onde a gente vai poder ali trabalhar com técnicas ou uma estrutura ali de tratamento, onde a gente vai ali ter, assim, um tratamento bem estruturado para que a gente vá também auxiliar aquela criança nessa timidez, né? Então, assim, a gente vai fazer uma exposição gradual ali, né, aos poucos, para que ela vá também trabalhando essa habilidade social, né? Ou vai colocar ela numa atividade extracurricular, para que ela socialize um pouco mais, vai trabalhar um pouco da autoestima. Então, como que a gente vai trabalhar com aquela criança? E eu acho que entra na questão da avaliação, né? Então, assim, a gente vai avaliar e vai ver, é uma questão realmente da fono? Não, é uma questão realmente da timidez, né? Ali é uma questão que vem, o que vem por trás dessa timidez, né? Então, assim, a gente precisa ver, né, aonde que está a questão. E isso só vai ser verificado com a avaliação, né? Seja com a fono, com a psicóloga, né? A terceira, eu acredito que a gente já respondeu, meninas, mas se vocês querem complementar um pouquinho, quando procurar ajuda para dificuldades de aprendizagem? Acho que a gente já respondeu, né? Sim. Quem ajuda meu filho com dificuldades de leitura e escrita? Você quer falar? Sim, gente. Na psicopedagogia a gente trabalha, é uma das demandas mais comuns, né? Assim, leitura, escrita. A gente precisa identificar ali no processo de alfabetização, porque, como o nome já diz, né, é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Então, a criança passa ali alguns anos nesse processo de alfabetização, né? Existe uma base necessária, como a gente já disse aqui, né? E muitas vezes, o que eu percebo, né, na prática, que algumas dificuldades de leitura e escrita, elas vêm de anos anteriores, né? E ela vem de detalhes, de origens ali, que às vezes não foram identificadas, né? Quando aquilo surgiu, né? Então, na psicopedagogia a gente vai trabalhar tanto a questão da leitura em si, né? Da decodificação, da conversão fonema-grafema, enfim.
da escrita, do registro, da coordenação motora fina, porque quando a gente pensa, por exemplo, no processo de escrita, olha o tanto que é complexo, né? A gente precisa do movimento ali da mão, da apreensão ali do lápis, a gente precisa de habilidades psicomotoras. A gente também pensando na escrita, da conversão, né, daquele som para a letra, a criança precisa de um conhecimento do alfabeto, ela precisa conhecer aquela letra, nomear, ela precisa saber qual é o som que aquela letra exerce ali na composição da sílaba, da palavra, né? Então, é um processo que necessita ser visto de uma forma detalhada. Inclusive, na escrita, a gente tem meios de avaliação hoje que classificam não apenas se a palavra está certo ou está errado, né? Porque vai muito além. Qual que é a origem daquele erro? É um processo fonológico? É um processo ortográfico? É um processo visoespacial? Né? Então, a gente tem instrumentos que vão trazer com muita riqueza de detalhes qual que é a origem das dificuldades que a criança vem apresentando. Né? Então, a gente consegue entender também, né, por meio de instrumentos quantitativos. Será que aquela frequência média de erros na escrita está dentro do que é esperado para a idade? Essa criança está com 8 anos. Será que com 8 anos, né, a gente tem índices por meio da aplicação de testes para comparar dentro daquilo que é esperado? Então, é bem completo nesse sentido. Então, sim, a psicopedagogia ela ajuda e ela vê o processo de leitura, de escrita integralmente ali dentro da sua atuação. Certo. Como saber se meu filho tem atraso de fala ou se está só no tempo dela? Bom, a gente tem, igual a gente comentou aqui no meio, a gente tem aquele famoso ditado: cada criança tem seu tempo, né? Tem muitos pacientes que chegam na primeira consulta com a fono e falam: olha, eu trouxe meu filho aqui porque a avó, minha mãe, né, tá muito preocupada, mas olha, eu acho que cada criança tem seu tempo, acho que ela só tá me deixando preocupada porque o primo de tal fulano, porque é o filho da minha irmã. Então, assim, toda criança tem seu tempo, né? Recentemente eu recebi um casal com a filhinha que me falou isso: olha, vim com a minha esposa, mas ela que tá preocupada, mas eu vejo pelo meu sobrinho, cada criança tem seu tempo, acho que ela não tem nada, não. Então, assim, a gente tem que pensar, sim, que cada criança tem o seu tempo, ela tem o seu ambiente, cada criança tem estímulos diferentes, às vezes os pais estimulam mais, os pais não estimulam, o ambiente, o convívio é diferente. Então, assim, cada criança tem o seu tempo, suas limitações, tem tudo isso envolvido, mas ela tem que estar dentro dos marcos do desenvolvimento para a idade dela. Então, assim, se a criança com 2 aninhos é esperado que ela esteja falando tais fonemas e ela não está, opa, a gente tem que ver por quê. Né? Não necessariamente ela acabou de fazer 2 anos, ela já tem que estar falando mais 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, é aí que a gente diz de um parâmetro. Não exatamente com 2 anos ela tem que estar falando aquelas letrinhas. Então, assim, não fez 2 anos hoje, não está falando que ela está com atraso. Não é assim que funciona, a gente tem um parâmetro, se o ponto ele é 2 anos, a gente tem 2 anos e 2, 2 anos e 3, pra gente ver um tempo limítrofe. Passou disso, a gente já vai pensar num atraso. E a gente tem que ver por quê, tá faltando estímulos, às vezes uma questão auditiva, se ela não tá recebendo sons da forma que ela precisa, ela não vai falar também, porque ela tá ouvindo de uma forma, tá recebendo de uma forma, como que ela vai falar diferente, né? Ela vai falar da forma que ela tá recebendo. Então, tem aspectos ali ambientais, aspectos auditivos, tem a parte articulatória, a musculatura, então a gente tem que avaliar tudo isso. Então, assim, um atraso de fala é quando a criança está muito fora desse limite, né? A gente espera que a criança com 5 anos, ela já tenha um sistema fonológico, os sons da nossa fala, já esteja falando o som do R, barata, pirata, trator, já esteja falando com 5 anos um sistema parecido com o do adulto. Se essa criança tem 5 anos e 4 meses, 5 anos e 6 meses, não tá falando nada disso, tá com troca, tá falando balata, pilata, trator, ela tá com um atraso, porque o esperado era com 5 anos, ela já passou 6 meses. Então, assim, a gente tem que pensar nos marcos do desenvolvimento, aonde que aquela criança tá ali, quanto tempo ela passou, quanto tempo ela não passou, pra gente definir, é um atraso, por que desse atraso, como que eu vou trabalhar. E então tudo é igual a Júlia falou, é uma avaliação, a gente precisa avaliar, entender o porquê, o contexto daquela criança, pra gente definir e chegar no diagnóstico, se é um atraso ou se não é. Acho que a próxima também, Laís, é até um complemento dessa, né? Até que idade é esperado que a criança fale corretamente? Até os 5 anos. Igual eu falei, são marcos. Com 5 anos a gente espera uma fala semelhante à do adulto. Então a gente espera que a criança já esteja falando todos os sons do nosso sistema fonológico, né? Para fono não existe, né? Na hora que a gente fala
As letras que ele fala, não existe isso, a gente fala fonemas, né? Os fonemas é o que a fono trabalha, a área da fono são os fonemas, sons da fala. Então, eu não vou falar, ele tá trocando a letra R. Pelo contrário, ele tá trocando o fonema R. Porque na fala, o fonema, a letra R, ela tem um som, que vai ser, por exemplo, o R vibrante. Pirata. Esse R é o som da letra R. Então, é o fonema R. Então, assim, com 5 anos, a gente espera que a criança já tenha toda a aquisição, todas as letras, o P, o B, o M, o K, o X, o J, todas as letras que a gente fala, é esperado que com 5 anos e 2 meses ali, ela já esteja com esse sistema completo. Quando devo procurar uma fonoaudióloga para o meu filho? Existem vários casos. A fono, ela é muito ampla. Você vai procurar fonoaudiólogo para o seu filho, no caso que ele tá com trocas na fala, ao invés dele falar Coca-Cola, ele fala tatatola. Ou ele tá omitindo, né, palavrinhas, ao invés de letrinhas, né, fonemas no meio, ao invés dele falar planta, ele fala panta, ele tira pedacinhos da palavra. Uma criança, né, até que a gente comentou aqui no meio, de um processamento auditivo, né, às vezes a criança compreende tudo, ela entende tudo, ela tem uma boa recepção, mas é uma criança que tem dificuldade, né, em receber aquelas informações, é uma dificuldade que a criança fica muito, o quê? Então ela pede muitas repetições, então assim, às vezes ela ouve bem, mas ela não entende muito bem aquilo lá, então a informação chega pro cérebro dela, né? Na verdade, ela escuta certinho, mas aquela informação, a forma que ela tá chegando pro cérebro, tem alguma dificuldade ali que tá afetando a compreensão dela. E, obviamente, isso vai afetar lá na alfabetização, vai afetar na escrita, vai afetar no ambiente escolar, porque a gente tá falando de habilidades auditivas, né? Então, se a criança tá dentro lá de um ambiente escolar, a professora tá conversando, os amigos ali em volta estão conversando, ele não vai conseguir fazer o filtro dos amigos conversando, ignorar aquele som de fundo e prestar atenção na professora. Isso daí é uma habilidade auditiva. Então, assim, essas questões vão afetar no aprendizado dele. Então, assim, casos de processamento auditivo, trocas na fala, e saindo um pouco desse contexto, tudo associado a essa musculatura. Uma criança que tem uma interposição lingual, que fala assim, sassá, né? Isso é uma interposição lingual que a gente chama de ceceio. Então, essas interposições, distorções na fala, dificuldades na voz, criança que fica muito rouca, tem uma gagueira, uma fluência alterada, uma criança que fala muito rápido, ou uma criança que não sabe puxar assuntos, né? Às vezes ele fala por palavrinhas isoladas, mas você pergunta, como foi a escola? Legal. O que você fez lá? Ele não te conta a experiência, ele não sabe relatar, ele não tem a habilidade que a gente fala pragmática, né? De puxar assunto, de dialogar com você, de contar experiências. Então, assim, tudo que envolve linguagem, né? Até questões de deglutição, mastigação, tudo isso, né? A fono, ela é muito ampla. Então, tudo que tá atrelado à comunicação, seja ela verbal ou não verbal, né? Quando a gente fala de não verbal, uma criança pequenininha com atraso de fala, ela tá lá com 2 anos, não fala nada, não se expressa, ela não tem intenção de se comunicar, ela só, às vezes, até o apontar, gente, apontar é uma comunicação não verbal. Se a criança tá apontando, ela tá querendo te falar alguma coisa. O apontar, o chorar, tudo isso é significado. Agora, é uma criança que não aponta, que não tem interesse em conversar com você, que fica só na dela, você pergunta alguma coisa, ela vira de costas, ela não tá interessada, intenção comunicativa ela tem, ela não tem, então tudo isso vai entrar na avaliação na área de fonoaudiologia. Então tudo que é comunicação é fono. Próxima pergunta. Meu filho troca letras na fala, isso é normal ou precisa de ajuda? Essa entra vou deixar bastante. um pouco com a Letícia. Esse seria a troca na fala. Na fala. Seria na fala. No caso, geralmente a gente encaminha, né, Laís, para fono. Porém, quando a criança ela faz essas trocas, né, Laís? Sim, ela vai transmitir isso automaticamente gera consequências também na escrita, né, no registro. Então, acredito que ambas as áreas, junto, né, Porque trabalho a integrado. criança, ela vai escrever a forma Sim. que ela fala. Então, assim, se ela fala balata, a tendência é ela colocar aquele balata lá na escrita dela. Então, assim, eu acho que é um trabalho associado, né? Se a criança tá tendo trocas na fala, principalmente quando ela já tá numa fase de alfabetização, né? 5, 6 anos em diante. Até por isso que eu acho que tudo tem os marcos, né? A criança, ela tem o tempo esperado pra ela começar, ter as letrinhas tudo certinhas, né? Os fonemas tudo certinho, adquiridos até os 5 anos. Por quê? Ela tem que estar aquele sistema tudo desenvolvido pra ela entrar na fase de alfabetização,
que vai ser justamente nesse marco, 5 para 6 anos ela vai entrar ali. Então, assim, se a criança está com 3 anos, ela já tá com aquelas troquinhas ali no meio, é um tempo essencial. Quanto mais cedo, gente, quanto antes você intervir, quanto antes você levar o seu filho, melhor. Por quê? Pra que eu vou esperar uma criança de 3 anos completar 5? Ela vai ficar carregando aquelas troquinhas ano após ano. Ela vai chegar com 5 anos com trocas na fala, vai chegar na fase da alfabetização e ela vai transmitir aquelas trocas tudo pra fala, então, assim, pra escrita. Então, assim, quanto antes intervir, melhor. Porque uma criança de 3 anos com troca, a gente vai acumulando, ela vai chegar com 5, o processo vai ser mais difícil, mais complicado pra ela. Então, assim, eu acho que nessa parte é os dois. Sim, e olha só o tanto que isso é abrangente, né? Eu pensando aqui nas 3 áreas que a gente está representando hoje. Uma criança que faz uma troca na sala não é só sobre uma troca na fala, né? É também sobre a questão da alfabetização, porque essa troca ela vai repercutir na alfabetização, tem a troca em si, e também pode gerar trocas na fala, erros, né? Esses equívocos que a criança muitas vezes traz, ela pode gerar situações ali de bullying, né? De a criança se sentir exposta, constrangida. Então, nunca é um problema ali um atraso no desenvolvimento. Geralmente, ele sempre pode gerar ali consequências se a gente não busca um atendimento especializado. Isso acontece muito, Lê, assim, eu vejo no consultório sobre a questão da vergonha, assim, dos erros gramaticais, sabe? Sim. Da exposição, às vezes, de sala de aula, né? Então, porque acontece muito, né? Às vezes, muito, assim, eu sei que as escolas não querem fazer isso, mas acabam fazendo, né? Assim, sim. Muitas vezes sem querer mesmo, né? Então, às vezes tem ali a tabuada oral, né? Então, é um exemplo disso, né? Sim. Eu sei que é para o aprendizado, mas às vezes um erro ali, né? Sim. E aí acontece muito de expor, às vezes, aquele que tem dificuldade de aprendizagem e aí a criança, ela sofre com isso, né? Então, às vezes, algumas crianças lá no consultório, eu vejo que sofrem, assim, muitas vezes eu converso com os pais, né? O quanto esses erros, essas dificuldades de aprendizagem, né? Interferem no emocional da criança, né? Então, assim, tem crianças que sofrem muito com isso, sobre essas questões de aprendizagem, sobre essas questões, assim, o quanto isso leva para o emocional, o quanto afeta essa autoestima, né? Muitas vezes. Então, as crianças, elas acreditam que elas não são capazes, que elas são burras, né? Eu escuto muito essa palavra, né? Eu sou burra no consultório, né? E a gente precisa fortalecer essa autoestima, né? Acho que depois a gente vai falar um pouco sobre essas dicas, né? Para os pais, assim, né? Para fortalecer essa autoestima, né? Não só sobre a autoestima, né? Mas eu falo isso sempre para os pais, né? Para a gente aumentar essa questão da autoestima das crianças, né? Para sempre mostrar para elas que elas são capazes, né? O tanto que isso é importante. Pensando assim, principalmente numa questão de aprendizagem, igual a gente está falando. Só complementando, né, em relação a essa questão do atendimento infantil, né, é muito importante a gente falar também que complementar ao atendimento infantil, também existe o trabalho de orientação dos pais, da escola, a gente sempre está em contato, né, em reuniões, em alinhamentos, e assim, é um costume eu realizar orientações nesse sentido, porque é uma queixa também muito comum, né, no consultório. A criança às vezes chegar se sentindo dessa forma, se sentindo exposta, né? Uma metodologia que às vezes pode ser adaptada ali na escola, no momento da aula, mas às vezes, né, o profissional ele insiste naquilo e acaba gerando essas consequências que as pessoas às vezes não têm a dimensão, né? Do tanto que isso pode ser doloroso e trazer o sofrimento para a criança mesmo, né? Então, eu sempre oriento também essa questão de buscar metodologias, ajustes, adaptações, né? Assim, inclusão prevê essas questões também, para que a criança ela não se sinta exposta, né? Muitas vezes a gente está falando de crianças que têm, né, transtornos, que têm essas dificuldades mesmo, às vezes tem uma dislexia, algo assim nesse sentido. Então, a gente precisa também trabalhar com essa conscientização também do ambiente, né? Dessa orientação da escola, da equipe escolar, do professor, para que esse momento não se torne um trauma, né? Talvez um constrangimento, um momento ali que a criança
E aí entra muito na questão da motivação, né? Uma das pro atendimento minha criança não quer ir para a escola, não tem interesse, perdeu a vontade de ir para a escola, né? Dá trabalho, chora. Mas é o quê? Muitas vezes situações pequenas podem gerar consequências maiores, né? E quando a gente vai trabalhar isso, a gente vê, né, que aquilo, na verdade, foi de uma situação ali que poderia ter sido evitado ou manejada de uma outra forma. E essas orientações são muito importantes, né, Lê? Assim, essa orientação escolar, orientação parental, né? Sim. Porque, igual a gente tá falando, nós somos uma equipe, né? E a gente precisa estar alinhado pro bem-estar daquela criança. Então, assim, e é todo mundo modulado mesmo, né? Eu falo assim, que é uma modulação mesmo de comportamento. Então, assim, quando tá todo mundo alinhado, né? Como que a gente vai lidar com as crianças em gerais, né? Eu falo que a gente tem muito a aprender com elas. A gente aprende todos os dias, né? Eu falo que hoje mesmo uma criança derramou água, assim, lá no consultório, e eu fiquei pensando assim, como que era a minha forma de também, assim, de lidar com a situação, né? Porque tava umas folhas assim, e acabou que a água caiu ali em cima. Eu falei, nossa, se eu não manter a calma aqui, né? Como que eu posso também, assim, afetar aquela criança também, né? Como se eu realmente ficar brava com ela, como que ela pode levar isso para a vida dela também, né? Como forma de punição. E foi um acidente, né? E todo mundo tem acidentes. Eu derrubo água o tempo inteiro, né? Então, assim, às vezes se colocar também no lugar daquela criança, né? Sim. E a gente tem muito essa mania de achar que criança não é pessoa, né? Eu falo que a gente trata as crianças como se fosse ninguém, né? E, assim, as crianças têm emoções, têm sentimentos, né? Então, assim, é muito importante que a gente se coloque no lugar delas, assim, sim, né? Com certeza. E até mesmo, assim, muitos pais chegam falando, é preguiça, é rebeldia, não quer. Às vezes, olha, é preguiça, porque tá desanimada aqui. E, gente, não existe, assim, essa preguiça. A criança tá com uma dificuldade ali. Por que ela tá com dificuldade? Por que ela tá desanimada? Né? A criança, ela é animada, a criança é alegre. Então, assim, se ela não tá conseguindo, é porque ela quer fazer graça com você, ela quer fazer graça com o pai, não consigo, vai ficar insistindo ali. É porque ela tá com uma dificuldade. Então, assim, a gente tentar entender também o lado da criança, por que ela tá com essa dificuldade. Eu tenho pais que chegam lá, que falam, olha, ele tá com dificuldade aqui na fala, a escola tá queixando que ele tá ficando atrasado. Eu já falei pra ele que se ele não fizer direito, ele vai bombar de ano, ele vai ficar pra trás, que ele não consegue. Então, assim, poxa, como que você tá incentivando o seu filho? Porque, né, não é porque ele quer que ele não tá conseguindo acompanhar. Não é porque ele não quer que ele não tá aprendendo. Tem alguma coisa ali. E aí, se você ainda joga, você vai bombar. Vai piorar. Nós somos os maiores exemplos deles, né? Exatamente. Então, assim, não é uma questão de preguiça. Mas a gente também tentar entender, poxa, aonde que tá ali a dificuldade? Será que eu tô conseguindo ajudar meu filho? Será que eu tô dando a atenção que ele precisa ali? Será que ele tá também com os profissionais que ele precisa? O que tá faltando ali? Porque não é preguiça, não é rebeldia, não é falta de vontade. Tem dificuldades que a gente precisa investigar, a gente precisa avaliar para ele tá evoluindo. Sim, isso entra muito na questão da validação, né? Sim. Uma das orientações que eu sempre coloco também no relatório é validar aquilo que a criança traz, né? Porque, como a Júlia diz, né? Não é porque a criança que não é válido aquilo que ela está trazendo, né? Muitas vezes, nós ali que temos essa proximidade com as crianças, nós percebemos o quanto elas trazem, né? Aquilo que realmente está acontecendo ali, né? E quando a gente se coloca no lugar, a gente consegue ter uma melhor compreensão, né? Daquela demanda, a gente consegue se conectar com essa criança, ter uma conexão, porque sem conexão também não existe aprendizagem, né? A gente precisa se conectar, a gente precisa estar ali, elas saberem ver que elas estão ali, ter um muito importante. Então, assim, eu sempre, né, tô falando com os pais sobre isso, essa questão da conexão, e entra também na questão da maturidade do cerebral, né? A gente estuda o cérebro humano por volta dos 20 e tantos anos que o cérebro vai atingir um nível ali completo, né, o córtex de maturação. Então, é sempre lembrar, né, que a criança, ela é criança e o cérebro dela está em desenvolvimento. Então, a gente não exigir que ela saiba lidar com situações que às vezes nem a gente que é adulto não saberia, né? A gente está aprendendo, a gente lida, a gente erra, a gente se frustra, né? Então, é muito importante a gente também a base de colocar, apoio, né? Ao invés de a gente ficar exigindo coisas a mais. Isso acontece muito, assim,
assim, né, principalmente nas questões emocionais, eu vejo, assim, na área, assim, da psicologia, eu vejo o quanto os pais exigem dos filhos, assim, que eles lidem com situações que eles não sabem lidar, Sim. sabe? Então, às vezes eu pego demandas, assim, de luto, sabe? E às vezes que é muito difícil, né? E aí eu falo que, por exemplo, às vezes crianças perdem, por exemplo, mães, né, pais, né, então é uma dor, assim, eu falo que até pra mim, né, como profissional, né, e aí, assim, os pais exigem, assim, dos filhos de lidar com aquele luto, mas o próprio pai não sabe lidar, né, e é típico isso porque é um luto, né. Então, assim, é muito típico isso, né? O quanto a gente cobra também da criança, assim, algumas coisas, né? Que a gente não sabe lidar também. A gente tá aprendendo ainda. Exatamente. E são esponjinhas, né? Eles sempre falam, às vezes, no meio de uma atividade, eu não consigo, não, eu não quero fazer esse. Ai, tá muito difícil, não, isso daqui, não, tá difícil, eu não consigo. Vamos mudar de atividade? Porque eles colocam na cabeça que eles não são capazes. Então, assim, tudo que a gente fala, é difícil, né? Se você não consegue esse. Eu já tive pacientes também, claro, eu sou burro, não consigo esse. Eu sou devagar, eu não consigo esse. Por quê? É tudo que ele tá ouvindo. Sim. A criança não tira da cabeça dela aquela palavra do nada. É porque ela ouviu de algum lugar. Viva reforçando. Então, assim, a gente né? Nós somos reforçadores dessa criança. Então, muitos pacientes fala... também colocando a culpa no diagnóstico, né? Eu não sei se acontece com vocês também. Direto. Mas, assim, eu não aprendo porque eu tenho TDAH. Não aprendo porque eu sou autista. Sim. Né? Então, assim, eu vejo muito ali. Eu não consigo porque eu sou autista, né? E eu falo, não é porque você é autista que você não consegue, né? Então, assim, da onde que ele tirou isso, né? Eu fico sempre me questiono eles, né? Porque eu vejo muito isso, né? Assim, hoje dentro do consultório, né? A rotulação também dos diagnósticos, né? Em relação a isso, né? O diagnóstico como uma muleta ali, né? Eu percebo isso, o diagnóstico como uma muleta, como se fosse realmente uma... Eu entendo que os diagnósticos vêm, assim, como um auxílio, né? Como eles são importantes, né? Mas não é uma exatamente, não é uma rotulação. É tudo né? uma questão da gente trabalhar com as estratégias certas para aquele caso, mas não que aquela pessoa vai carregar aquilo ali, é uma sentença para ela é menor ou inferior que os outros. Ela não vai conseguir, né? Ela não é menos capaz por conta do diagnóstico, que a gente né? tem que trabalhar com ela de forma diferente. Sim. É isso. Qual é a próxima pergunta? É a última. Como a psicopedagogia pode ajudar nas tarefas escolares? Essa é interessante, Lê. Eu confesso para você que é uma pergunta que lá no consultório eu escuto muito também, assim, qual a diferença entre psicopedagoga e reforço escolar? Isso Essa é bem típica. É muito importante. Bom, vamos falar então, acho que tem muito a ver com essa questão, né, do reforço também. Mas pensando nas tarefas escolares, não sei muito bem em qual sentido que foi feita a pergunta, se seria para ajudar ali no atendimento ou às vezes de ajudar com orientações, né? Eu sempre explico muito para os pais que a psicopedagogia, ela não vai trabalhar com conteúdo escolar, né? Ela não vai trabalhar com aula de conteúdos específicos. Na verdade, a psicopedagogia, ela é uma área, né, onde o foco é realizar uma terapia da aprendizagem para estimular habilidades que vão ser a base para que a criança tenha condições de aprender, seja na escola, seja no reforço, seja em outras situações de aprendizado, né? Então, é aí que entra, né, a questão que muita gente confunde. É necessário a gente conscientizar bastante também nesse sentido, é uma dúvida que eu respondo quase todos os dias, né? Não que um descarte a necessidade do outro, né? Às vezes a criança, ela vai passar pela psicopedagogia, ela vai passar por uma avaliação e vai ser identificado um atraso ali, né, no conteúdo escolar, vai ser visto um atraso, uma dificuldade ali de muitos conteúdos que não foram ali realmente assimilados, mas, por exemplo, a questão do conteúdo seria algo dentro da minha visão, mais para ser trabalhado numa aula de reforço, numa aula particular com o professor ali, para dar essa atenção para esse conteúdo que foi perdido de alguma forma, né? Na psicopedagogia, a gente trabalha muito com habilidades, como eu disse, né? Essa questão da atenção, das funções executivas, as habilidades psicomotoras básicas ali envolvidas na aprendizagem
escrita, leitura, alfabetização. Então, é um trabalho diferente, a psicopedagogia é um trabalho mais com viés terapêutico mesmo, no sentido de estimular essas habilidades e tendo em vista também a neuroplasticidade, né, a neuroaprendizagem. A gente estuda, né, o cérebro e a forma como ele aprende. Então, tudo isso é visto, a singularidade de cada criança e não apenas, assim, o conteúdo mesmo. Em relação às tarefas, é algo, assim, que eu acredito que caminhe mais no sentido do reforço, né? Depende, alguns profissionais, cada um intitula o nome, né, dos serviços que oferece. Então, às vezes, alguns falam acompanhamento escolar, e aí dentro desse acompanhamento pode fazer ali as tarefas, né? Fazer um acompanhamento, dar um suporte ali educacional nesse sentido. Mas dentro da psicopedagogia, eu trabalho com um plano interventivo individualizado. Então, após finalizar a avaliação, nós trabalhamos dentro das habilidades que foram identificadas algum déficit ali, que a criança necessita que seja visto na intervenção. Então, cada plano é estruturado de acordo com a avaliação da própria criança e nós trabalhamos em habilidades, não em conteúdos, né? Então, vamos ver se a gente consegue dar um exemplo prático, assim, né, no dia a dia. Vamos falar verbos, né? Verbos é um conteúdo visto. Então, às vezes a criança ela tem dificuldade em verbos, mas, na verdade, ela não está tendo uma boa assimilação do conteúdo porque ela tem dificuldade na leitura e na compreensão dos títulos, né, dos enunciados. Então, a gente vai trabalhar os verbos com a criança? Não, a gente vai trabalhar com a compreensão leitora. A gente vai trabalhar com a leitura, se essa rota de leitura ela está adequada, se é uma rota fonológica ou lexical, né? Se a criança está fazendo uma conversão adequada ali, ou se ela tem algum atraso nesse sentido, para depois a gente construindo ali tijolinho por tijolinho, uma compreensão melhor, para que a criança tenha um aprendizado mais fluido e que flua com mais autonomia, né? Então, no caso das tarefas escolares, eu não tenho a prática de fazer as tarefas, né, no consultório, porque entendendo que esse atendimento, essa sessão, ela é própria para trabalhar os objetivos ali do plano interventivo, né? Então, no caso das tarefas, o que pode ser feito? Pode ser feita alguma orientação, né, por meio da orientação parental mesmo, né? A gente sabe que a tarefa de casa é um momento, às vezes, desafiador para muitas famílias. Então, a gente trabalhar com estratégias, com dicas, com organização de rotina, isso tudo a gente trabalha. Mas fazer as tarefas em si, eu não tenho tanto o costume de fazer isso no consultório, tá? Então, geralmente é mais no sentido de orientação ou de contratar um profissional que vai fazer um acompanhamento apenas pedagógico mesmo para essas questões específicas. Acho que foi isso, meninas. Na caixinha de perguntas, tem alguma coisa que vocês queriam compartilhar? Acho que seria importante. Queria só acrescentar, acho que dessa última fala da Lê, né, que realmente o momento das tarefas de casa realmente é bem desafiador, né? Eu trabalho muito com orientação parental e eu vejo que os pais acabam se exaltando, assim, em alguns momentos, né? E eu falo, quando eu falo muito sobre o emocional, né? Trabalho com o emocional e eu falo que é um trabalho realmente em conjunto, né? Sim, então, assim, quando eu trabalho muito com orientação parental, eu não trabalho só com a criança, eu trabalho muito com os pais. Eu gosto muito de trabalhar com os pais. Então, não trabalho só com os pais com orientação parental presencial, mas pelo WhatsApp também. Então, assim, meu WhatsApp vive cheio de pais, assim. É algo que eu tenho costume de estar sempre, assim, comunicando com eles, né? Orientando, né? Então, de acordo com as dificuldades do dia a dia. E as tarefas de casa sempre é uma demanda, assim, deles, né? Então, eu acredito que seja um momento sempre muito turbulento, né? Então, eu sempre falo, assim, pra não deixar pra fazer à noite, né? Sim. Porque é um momento mais de cansaço, né? Que eu acho que é um momento que eles estão mais cansados, né? Tanto a criança quanto os pais, né? Então, eu falo também que, assim, igual eu falo, a gente tá pensando na criança, vamos pensar na gente também. A gente também tá cansado à noite, né? Então, assim, a gente vai deixar pra fazer à noite.
vamos fazer em outro período, né? Eu sei que nem sempre é viável também, eu falo isso para os pais. A gente tem que olhar a realidade de cada família. Mas se a gente puder não fazer tão à noite, né? Não deixar por último. Não deixar, ali, né? Às vezes a criança tá com fome também, né? Tá aguardando fazer a tarefa para depois comer, né? Então, eu acho que tem vários âmbitos que a gente tem que olhar também antes de fazer a tarefa, né? Porque é isso. Antes da gente fazer alguma coisa, antes de ir para uma prova, antes de estar aqui hoje, a gente tem que olhar o contexto, né? Que a gente esteve aqui. Então, isso é muito importante, né? A gente olhar também o bem-estar ali da criança, né? Antes de fazer uma tarefa. Então, às vezes, vai fazer uma tarefa de matemática que sabe que é mais puxada para a criança. Vamos manter o ambiente mais em harmonia, né? Porque sabe que é mais cansativo. E realmente é um desafio ali para os pais, né? Certo. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho assim que a nossa conclusão foi que o trabalho em conjunto é essencial para o progresso da criança. Com certeza. E incluindo os pais, né? Nunca vai ser só a criança e os terapeutas, mas os pais. Porque mais do que tudo é os pais que passam o maior tempo, né, com essa criança, que todos os dias está com aquela criança, né? Em alguns casos também a escola entrar no meio, a gente trabalhar em conjunto, né? Muito importante. Então, seu filho não vai ser só da fono, não vai ser só da psicopedagoga, não vai ser só da psicóloga ou só da escola, né? Mas sim um trabalho em conjunto de acordo com as necessidades dele, a demanda dele, para o progresso dele. E quanto antes você procurar essa intervenção, melhor, né? Avaliações sempre são bem-vindas, né? Não deixe para depois, depois eu faço. Às vezes não vai ser nada, às vezes ele vai estar dentro do esperado. Mas por que não avaliar para a gente evitar, né, dificuldades futuras? Então, assim, não espere. Quanto antes vai ser melhor para o desenvolvimento do seu filho. A gente agradece, né, a participação de vocês aí que vão estar assistindo, né, as dúvidas também, a gente espera ter esclarecido. Essa é só a primeira live de muitas. Se tiver mais alguma dúvida, né, alguém que não mandou, não deu tempo de mandar pergunta, podem deixar nos comentários. Depois a gente se organiza para estar respondendo, né, nas nossas redes sociais. Lê, conta pra gente onde que você tá atendendo, né? Hoje eu atendo, meu consultório fica na Avenida Paulo VI, né? E eu também costumo compartilhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram, né? @le.psicopedagoga. Eu fico à disposição. Hoje eu realizo um trabalho não apenas com as crianças, mas com os pais também, né? Com as escolas e também com avaliação de adultos, né? Então, hoje eu já estou expandindo um pouco a questão do público, né? Devido às outras especializações, né? Em TDAH, em outras demandas. E fico à disposição, né, se houver alguma dúvida, algum esclarecimento, algo ali que às vezes a gente falou na live, mas, né, a gente não estendeu. Eu fico à disposição e outras questões também, né, eu estava pensando aqui no momento que a gente estava conversando, quantos temas de live seria possível a gente estender, muito, né? A gente falar sobre frustração, sobre neurodesenvolvimento, sobre atraso de fala e TEA, né, tantas coisas, né? Então, assim, né, que seja a primeira de muitas mesmo, tá? Parabéns pela iniciativa, Laís. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês por terem aceitado o convite. E é isso, eu fico à disposição pra gente trabalhar nessa parceria que a gente, né, como a gente falou. Só encerrando, né, a minha participação, eu gostaria de compartilhar um exemplo que eu uso com os pais, né, quando eu vou trabalhar e ele receber e acolher ali. A psicopedagogia, né, ou qualquer outra área, nós somos terapeutas, a gente busca o melhor, né, as técnicas, enfim, atualizações, mas cada um tem o seu papel ali nesse processo, né, e eu uso muito o exemplo do nutricionista. Se eu quero emagrecer, eu vou no nutricionista, eu marco a consulta, pago, vou, e ele vai me passar um plano alimentar, uma dieta, né, enfim. Se a gente não seguir, for no mercado, comprar os ingredientes, preparar saudável, contar as calorias, a gente não alcança os objetivos. E da mesma forma funciona nas outras áreas, né? Se a gente leva a criança, a gente faz o investimento, porque é o investimento, né? E é no bem mais valioso que a família tem, que é a sua criança. E não faz, né, a parte que a gente orienta, né, acaba que esse processo não acontece como poderia ser, né? Como poderia ser, claro, a gente vai conseguir desenvolver habilidades? Vai, mas como a gente já conversou aqui antes,
vai ser algo mais lento, algo ali que poderia ser muito mais potencializado com a participação, né? Eu acredito que em todos os acompanhamentos, né? Se a gente vai fazer uma psicoterapia, né? uma consulta com nutricionista, na fono, enfim, todas as áreas, cabeça, sim, né? a gente se envolver e participar, né? Com certeza isso faz toda a diferença e isso é evidenciado até nos mesmos resultados que a gente tem com as crianças, né? Quando a família participa, estimula em casa, né? Sempre a gente vê esses resultados fluírem de uma forma muito mais significativa. Com certeza. E até complementando isso, lá na clínica a gente vê de tudo, né? A gente tem aqueles pacientes empenhados, então lá na clínica todas as fonos, né? A gente tem 5 fonoaudiólogas e todas elas têm o hábito da gente pedir um caderninho da fono quando o paciente chega pra gente, a gente faz a anamnese, faz a avaliação, faz todo aquele plano terapêutico e tudo mais. E quando chega aquela parte, vamos passar a devolutiva pro pai, o que nós vamos trabalhar? Ó, na próxima sessão já traga um caderninho, porque nós vamos passar exercícios para casa. E a gente vai orientando os pais. Só que a gente identifica aqueles que fazem em casa, aqueles que o caderno volta, e tem aqueles que o caderno a gente nunca mais vê, gente, tá? Isso dói o coração, porque o caderno a gente nunca mais vê. Ou é a pastinha também que eles levam, a gente nunca mais vê. É essencial, principalmente assim, não só na fono, mas tudo que a gente faz, né? Não adianta o pai estar lá levando, às vezes a criança vai uma vez na semana, né? Não é que não vai ajudar, vai ajudar em muito, seja 30 minutos, seja uma sessão de 1 hora, independente do tempo. Se ela faz com qualidade aquele tempo de sessão, mas em casa ela reforça, o resultado é diferente. Agora a criança vai só 30 minutos, só 1 hora na semana, ainda não faz em casa, como que ela vai desenvolver bem, né? Ela vai desenvolver num ritmo diferente. Então, assim, às vezes os pais falam, mas ele não tá evoluindo, mas ele não tá... Tá fazendo em casa? Você tá treinando em casa? Porque quando a gente fala, principalmente de fala, a gente tá falando musculatura. Isso é igual academia. Se eu vou na academia 1 vez na semana, 1 vez no mês, gente, não vai ter aquela evolução. Diferente se eu for todos os dias. Fala é a mesma coisa. Se a criança não treina a musculatura, é o lugar do R. Se ela não treina todos os dias o movimento dos exercícios para fortalecer a língua, para ela desenvolver o R, esse R vai durar 6 meses mais para desenvolver. Se é uma criança que fala, sim, eu tô trabalhando postura de língua. Língua é o quê? É o músculo. Se ela treina só 30 minutos na semana, como que aquele músculo vai adaptar a posição dele? Diferente se essa criança treinar todos os dias. Então, assim, todas as áreas, né? É importante que os pais estejam dentro da terapia e estejam, né, empenhados em fazer os exercícios em casa também, para o progresso da criança, né? Porque não é só um trabalho responsável do profissional, mas também do ambiente familiar. Então, assim, acho que isso que você falou é primordial. Uma das coisas que a gente sempre pega no pé dos pais também. Ju, conta pra gente também onde que você tá atendendo atualmente. Eu atendo no centro hoje, no meu consultório, onde eu atendo sozinha, né? Tenho 2 estagiárias comigo, a Ju e a Jéssica, que hoje estão lá comigo. Atendo crianças e adolescentes, né? Na verdade, eu atendo até jovens, né? Atendo até 30 anos, então tenho 2 salinhas ali, né? Um espaço um pouco mais para jovens ali. E eu amo atender jovens, inclusive. Tenho especialização, né? Nessa área também. Fico aberta também. Quero agradecer o convite da Laís. Foi muito bom estar aqui com vocês. Meu Instagram também é onde eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da minha vida pessoal também. Caso vocês queiram seguir, é psico.juliacapel. E eu fico aberta também, caso tenha alguma dúvida, alguma questão, pode me mandar tanto no Instagram quanto aqui embaixo também que eu respondo. Eu agradeço muito o convite de vocês e também fico de portas abertas, né, lá na clínica. Eu tenho a clínica Fala Encantada, lá nós temos profissionais fonoaudiólogos, a gente tem também psicopedagoga, temos a psicóloga, né? Então, assim, as portas estão abertas, né? Há uma avaliação, uma sessão pra gente tirar dúvidas, alguma orientação, né? As portas estão abertas, tá? Para o desenvolvimento das crianças, tudo é bem-vindo, tudo é válido, né? Então, não deixe para o amanhã, não deixe para depois o que a gente pode intervir com antecedência. A nossa clínica, né? Minha clínica fica lá na rua Comandante Salgado, no centro. Depois a gente vai deixar as informações aqui embaixo, Instagram, contatos, endereços, né? Vocês tendo interesse em tirar dúvidas, entrar em contato com as profissionais, podem ficar à vontade. Essa é só a primeira live de muitas, né? A gente agradece muito a participação também de todo mundo que está acompanhando e esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.